Oiê, extraordinário dia, domingo por aqui, gente, 16 de novembro de 2025. E o nosso tema da nossa série de hoje é Coragem de Ser Voz, viver e falar o propósito. Você sabia que o propósito ele só se completa quando a fé se torna uma mensagem? Então vem comigo para esse sétimo encontro aqui da nossa live Transforma a Mente. Momento de você ir para o próximo nível, momento de você transformar a sua mente, as suas emoções, entender que Deus tem mais para você, mas para isso precisa estar na direção certa, da forma certa, para que você possa receber. Então, mais um dia aqui do nosso Transforma a Mente. Bora chamar o pessoal? Oi, tudo bem, gente? Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo aí à nossa live. Oi, Rafa, extraordinário dia, querido. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito bem, gente. Já vamos começar a nossa live de hoje. Deus abençoe sua vida neste domingo. Glória a Deus. Em ti, todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Glória a Deus, hein, gente? Como é bom começar o domingo assim, podendo entender e ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele tem para nós, podendo adorar, trazer um cântico para Ele. O nosso quadro Transforma a Mente, ele acontece todos os dias, às 5h59 da manhã, a partir das 5h59 da manhã, todos os dias, ininterruptamente. E aqui o nosso propósito, o nosso foco, o nosso objetivo é, de fato, te ajudar a sair de um estágio de estagnação e ir para um próximo nível, ir para um outro momento e viver uma vida de propósito. Esse é o nosso foco. E essa semana, o nosso tema foi sobre coragem e ação. Hoje encerra esse ciclo dessa semana sobre coragem e ação. E amanhã, segunda-feira, dia 17 de novembro, nós iniciamos um novo tema. Então, todos os dias a gente lança aqui um desafio diário. E esse desafio diário é o que vai fazer você romper uma estagnação, uma paralisia, romper uma situação desconfortável, romper ali uma corrente que tem te acorrentado, não te deixado avançar. Então, fazendo todos os dias os desafios que a gente lança aqui, ouvindo tudo que a gente fala, vai te posicionar num próximo nível. A gente tem pessoas que têm nos acompanhado, que têm estado conosco desde quando começamos.
E, gente, é muito lindo ver a transformação que Deus está fazendo. É muito lindo ver aquilo que Deus já moveu na vida profissional, na vida pessoal, nas emoções principalmente. Então eu quero te convidar a ir para esse próximo nível comigo. Bora pro próximo nível com a gente, né, Sara? E a Sara tá aqui todos os dias tocando, louvando, adorando, acompanhando. Então hoje o nosso tema é coragem de ser voz. Viver e falar o propósito. Viver e falar o propósito. O propósito ele só se completa quando a fé ela se torna uma mensagem. Sabia disso, filha? Então, ou seja, você só está no caminho do propósito quando a fé ela realmente ela se torna uma mensagem. E outras pessoas são alcançadas, outras pessoas têm a sua vida transformada. Então, aí sim aconteceu o propósito. E como sempre, eu quero começar lendo um texto bíblico aqui, porque eu entendo que a Bíblia, ela é uma direção que tem dado certo há mais de 2000 anos para muita gente. Então não faz sentido a gente usar outro texto aqui nesses nossos encontros do Transformamente pela manhã. E hoje a palavra que eu quero estar foi escrita pelo apóstolo Paulo lá no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E que diz assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Olha isso, então a palavra é muito clara. Pregue a palavra e esteja preparado em tempo e fora de tempo. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, como quem olha nos olhos e diz assim com muito amor: não se cale, não fique calado, não fique preso, não fique com a sua voz embargada, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando a geração estiver confusa, fale a verdade, fale o amor. É um chamado para todos nós. Paulo, ele estava ali encerrando praticamente a carreira dele, então Timóteo era seu discípulo. E por ser o seu discípulo, ele estava direcionando no caminho certo, ele estava direcionando da forma certa, ele estava direcionando como deveria. Então, pregar, falar, usar a nossa voz como uma mensagem de transformação na vida do outro é um chamado para todos nós. É um chamado para nós mulheres, é um chamado para os homens, é um chamado para os jovens, é um chamado. A nossa voz ela não pode ficar calada, ela não pode ser embargada. A gente precisa liberar, porque a partir do momento que a gente está vivendo um propósito, a nossa voz ela é usada como uma mensagem para alcançar outra pessoa. Então não esconda a luz, né, que Deus acendeu em você. Nós somos o farol da terra, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos como um farol que ilumina o caminho das pessoas. Nós somos como um farol que clareia o caminho, a vida das pessoas nas tomadas de decisões, nas suas ações, na mudança de comportamento. Então nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e precisamos deixar essa luz ser reacendida todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias na nossa vida, essa luz, essa chama, ela precisa estar cheia, ela precisa estar acesa. Para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas. João Batista, ele tinha uma voz que preparava o caminho. A voz dele preparava o caminho. Qual o caminho? O caminho para acesso ao Pai. Então, assim como João Batista, ele preparou o caminho do Senhor, mulheres, líderes, pessoas que estão aqui, também preparam caminhos para outras pessoas. Nós também preparamos caminhos para outras pessoas. Então, quando nós olhamos para essa questão, a gente entende que existe um processo. E esse processo, ele precisa começar em nós. Esse processo, ele precisa transbordar, é de dentro para fora, é sobre o que você carrega aqui dentro. Então o que você carrega dentro de você é o que vai reverberar
na vida do outro, é o que vai transformar na vida da outra pessoa. Porém, eu preciso entender isso. Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido? Então, quando a gente olha para essa situação, eu, por exemplo, eu sou mentora de líderes, caminham comigo empresários, mulheres, homens, né? Pessoas que têm que tomar decisões difíceis todos os dias, pessoas que estão em busca de ir para um próximo nível. E, gente, nas minhas mentorias, sem sombra de dúvida, eu preciso enxergar o potencial daquela pessoa e encorajá-lo a ser realmente aquilo que ele nasceu para ser. Então, essa pessoa, ela tem que entender isso. E ali é uma injeção de ânimo, é um direcionamento. Isso é um ponto muito importante. Então, por exemplo, se você entende que talvez esteja travado, que não esteja conseguindo avançar, você precisa de ajuda, precisa de alguém, precisa de direcionamento, precisa de alguém que seja sua voz. A Bíblia conta que Esther, a rainha Esther, né, ela foi a voz que rompeu no meio do medo ali. Então, a voz que se rompe no meio do medo, no meio do caos, instalou um caos, um medo, que todo o povo poderia estar correndo risco. Então ela rompeu. Ela poderia, por medo, ter se calado. Falou, não vou falar nada com o rei, não vou atrás do rei. Mas ela decidiu se posicionar. Assim também é quando diferente, né? Às vezes acontece alguma coisa e defende alguém que sofre uma injustiça. No trabalho, por exemplo, você está se posicionando, você está realmente usando a sua voz, ou rompe algum ciclo, encerra-se algum ciclo, e aí você vai e se posiciona, ou algum ato de violência emocional dentro de casa e você se rompe, você vai e se posiciona. Ou então você dá um passo de fé que ninguém teve coragem de dar. Isso é posicionamento, é usar a sua voz. E quando você faz isso, de alguma forma, você está ali atraindo aquilo que você precisa atrair, que é uma vida de propósito, é uma vida com direcionamento. Jesus, ele usou a voz dele, ele usou a voz que envia. Então ele falava com amor. Ele não só apenas falava, como também ele enviou as pessoas preparadas para poder falarem. Mulheres, líderes, que fizeram a diferença lá naquele tempo e que deixaram um legado para nós. Então, usar a sua voz é delegar com sabedoria, é levantar equipes se você é líder, é confiar nas equipes, é direcionar, é ajudar outras pessoas a ocuparem o seu espaço, a ocuparem ali a sua missão, é inspirar, é ser um exemplo. Tudo isso ajuda você a, de fato, viver uma vida de propósito e ter coragem de ser voz. Viver e falar com propósito, ter a coragem de ser voz, não se calar. E eu quero trazer algumas aplicações para nós aqui nesse momento, né? Para que a gente possa entender. Então, o mundo, ele não precisa de mais pessoas silenciosas. Ele precisa de pessoas que falam com verdade, com sabedoria e com graça. Porque tem pessoas precisando e esperando isso. Então, dentro de você existe uma voz que precisa ser solta, existe uma voz que precisa ser comunicada com coragem, com ousadia. Ser voz não é você gritar, não. O grito ele é uma declaração de imaturidade. Então, ser voz é falar com amor, é com firmeza, é com direção. Isso é ser voz. Com conhecimento de causa, com técnica. Sempre que você compartilha algo que Deus fez, você se torna voz, você se torna um sinal. Você se torna um sinal vivo do reino, você se torna um sinal de direção, de direcionamento. Isso é ser voz. Por isso eu quero trazer para você 3 passos aí para você ter uma voz de propósito, para você ter coragem, ter uma voz de propósito. Mas olha só, tem muita gente que não faz isso porque tem medo, porque tem vergonha, porque é tímido, porque acha que não vai conseguir.
porque às vezes viveu alguma coisa lá na sua infância que travou você, e aí você não consegue se posicionar. E é por isso que no dia 6 de dezembro, o nosso instituto vai promover uma imersão. Essa imersão vai ser durante o dia, no sábado, vai dar no sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, onde nós vamos destravar a sua voz. Você vai ser desbloqueado para se posicionar com leveza, se posicionar com amor, se posicionar com sabedoria, com firmeza e com direção, usando a sua voz para ser a mensagem, vivendo uma vida de propósito. Então lá serão tratados feridas emocionais lá do seu passado que realmente pode estar travando você na sua voz. Então vamos falar de gestão emocional, de crenças limitantes. Às vezes alguém falou, você é burro, você não vai conseguir, você não vai avançar. Nós vamos quebrar essas crenças, porque toda crença, não é, ela pode ser uma crença limitante se ela for negativa, se ela for oriunda de pensamento negativo. E você vai conhecer técnicas, você vai ter acesso a técnicas que realmente vai te colocar no outro patamar de comunicação. Você só precisa querer. Dia 6 de dezembro desse ano, 2025. Então temos aí menos de 2 semanas para que você possa se posicionar. Não, 2 semanas para que você possa se posicionar. Faça a sua inscrição, faz contato, me chama no direct que depois eu vou te mandar todas as informações para você estar conosco na imersão, a voz que não se cala, a imersão, a voz de poder, a voz que de fato vive o propósito, tá bom? E eu quero deixar aqui para você hoje, neste domingo, 3 passos para você ter uma voz de propósito, 3 passos. A primeira, conte para alguém do trabalho como Deus ele é para você, como ele te dá força no dia difícil, como ele te dá força no dia a dia. Então conte para alguém aí do seu meio de convívio como que Deus ele te dá forças no seu dia a dia. Não se cale, comece a falar daquilo que Deus faz na sua vida. Segundo, compartilhe com uma amiga como você venceu o medo. Você já venceu algum medo na sua vida? Eu tinha vários medos. Um deles era estar aqui. Um deles era usar a minha voz. Eu era daquelas que não fazia pergunta de jeito nenhum na sala de aula, viu, gente? Ia embora com dúvida, depois ia mal na prova, porque não perguntava. Tinha medo, tinha vergonha. Então compartilhe com alguma amiga, com um amigo, com alguém. O que Deus fez na sua vida? Que tipo de medo você venceu? E terceiro, na sua vida, sempre diga, né? Eu só estou aqui porque Deus me sustentou. Comece a trazer essa afirmação. Só estou nessa empresa porque Deus me sustentou. Só estou nessa casa porque Deus me sustentou. Só estou com esse negócio porque Deus me sustentou. Comece a dar glória a quem merece glória. Comece a dar glória ao Senhor. E você vai começar a perceber que as coisas mudam, vão mudar à sua volta, vão mudar ao seu redor. Use a sua influência com essa responsabilidade. Corrija com respeito. Quando for dar um feedback, emitir um feedback, não faça isso na frente das outras pessoas, se for construtivo. Se for um elogio, elogie na frente dos outros. Agora, se for construtivo, não faça isso na frente das outras pessoas. Corrija com respeito, não com humilhação. Instrua seus filhos, instrua seu time, as pessoas que estão à sua volta, em segredo, né? E elogio em público. Então, se você vai ter que instruir, direcionar, faça isso ali, fora dos olhares das pessoas. Mas se vai elogiar, elogia para todo mundo ouvir. Seja ponte e não muro. Seja uma ponte que ajuda as pessoas a atravessarem, não um muro que causa nelas uma barreira entre as pessoas e as oportunidades. Então, entenda isso nesta manhã, para que de fato você consiga avançar. E eu quero te deixar um desafio hoje. Qual é o desafio hoje? Grava um vídeo, o que você acha disso? Grava um vídeo ou faça uma postagem contando uma vitória da sua vida. Faz lá uns stories, grava um vídeo, resgata essa sua voz, solte isso. Você pode falar aqui da live, não é? Pode lá fazer
escrever seu comentário de como que foi, grava um vídeo. Todos os dias estamos aqui a partir das 5h59 da manhã. Amém? Então comece a comunicar a sua voz. Fale das suas vitórias, fale daquilo que Deus resgatou, fale de um momento de graça que você tem vivido, fale da transformação. Amém? Glória a Deus. Então eu quero orar nessa manhã para que o Senhor possa liberar nossa voz, para que a gente não tenha essa voz embargada, para que vivamos aí uma vida de propósito, em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você não puder, fique em espírito de oração nesse momento. E nós queremos orar. Grande Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença nesta manhã. Nós rendemos graças ao Teu santo nome, ao Teu amor, à Tua misericórdia. Declaramos a nossa total dependência do Senhor. Pai, que seria de mim se não fosse o Senhor na minha vida, meu Deus? O que seria de mim se não fosse o Senhor na minha casa, se não fosse o Senhor na minha família? O que seria de mim se não fosse o Senhor no meu trabalho? O que seria de mim se não fosse o Senhor nas minhas emoções, se não fosse o Senhor para me resgatar, Jesus? O que seria de mim? Por isso, nessa manhã, meu Deus, eu quero, Senhor, declarar, Senhor, e glorificar que o Senhor é santo, 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 santo. O Senhor é santo em nosso meio, Jesus. Obrigado. Obrigado por todos os dias não desistir. Obrigado por todos os dias nos recuperar. Pai, eu quero nesta manhã, Senhor, te pedir para que cada um que esteja aqui assistindo essa live, Pai, solta a sua voz, que ele venha viver uma vida de propósito, que venha se tornar mensagem a sua voz, ó Deus, que não fique mais calado. Dê coragem, meu Deus, para viver o propósito, para soltar a sua voz, Pai. Às vezes ficou travado por conta de alguma coisa que viveu, de alguma situação que passou, e a sua voz foi embargada, e está deixando de ser luz, está deixando de ser um farol na vida de outras pessoas. A tua palavra fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E por isso, meu Deus, nos ajude a viver nessa essência, conforme diz a tua palavra. Meu Pai, esse que sente que precisa soltar a tua voz, que está preso ou que está presa, meu Deus, libera, Senhor, quebra todas as correntes, Senhor. Dê coragem para viver e comunicar o teu propósito, para ser ponte, Pai. Que a nossa vida ela seja uma mensagem, que as nossas palavras sejam umas sementes, Pai, que quando lançadas elas possam crescer, florescer, que vidas sejam alcançadas, curadas, transformadas nas nossas posições, Pai, que a gente não venha se calar quando precisarmos falar, que não venhamos nos calar, que o Senhor possa nos usar. Que esse dia, esse domingo, seja um dia abençoado, seja um dia, Pai, onde o Senhor vai direcionar cada um, Pai, que está aqui. Em nome de Jesus, ó Deus. Posiciona da forma certa, posiciona da forma adequada. Ajude a ter sabedoria nas suas palavras. Salomão, quando ele teve a oportunidade de pedir algo para o Senhor, ele pediu sabedoria para governar seu povo. Ele pediu sabedoria para liderar. Pai, nos ajuda a ter sabedoria para liderar a nossa vida, liderar a nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nosso propósito, nosso momento de jornada aqui na terra. Nos ajude, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que o Senhor já está com as mãos estendidas sobre nós, porque a Tua palavra fala, onde tem 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor já se faz presente. E nós cremos que o Senhor já está presente desde o momento que nós começamos aqui. Então, meu Deus, eu quero te agradecer porque encerramos mais essa semana. É uma semana de desafios, de coragem e ação, e como o Senhor falou conosco, como o Senhor nos direcionou, como o Senhor tratou com cada um de nós aqui, Pai. Amanhã iniciamos um novo ciclo da série Transforma a Mente, um novo tempo sendo direcionado pelo Senhor. Que nesse novo ciclo, nessa nova série, nesses novos episódios, o Senhor continue falando conosco, continue tratando as nossas feridas, continue nos direcionando, continue nos dando coragem, fé para agir. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa o domingo de cada um, a casa, a família, meu Deus, abençoa, tira toda preocupação,
Traz a paz que excede todo o entendimento. E eu declaro que vai ser um domingo de alegria, eu declaro que vai ser um domingo de fé, eu declaro que vai ser um domingo de esperança, eu declaro que será um domingo onde a tua presença será constante, do coração, do pensamento, na casa, deste lugar, onde o teu filho e a tua filha estiver. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém, aleluia. Você pode dizer amém aí? Glória a Deus. Você pode glorificar o santo nome do Senhor? Amanhã, às 5h59, nós estaremos novamente aqui. Às 5h59, você não pode perder. Amanhã uma nova série, um novo tema. Encerramos esse tema dessa semana sobre coragem e ação. Amém? Encerramos sobre coragem e ação. E amanhã a gente inicia um novo ciclo, uma nova série. Amanhã você não pode ficar de fora. Se programe para estar aqui a partir das 5h59. Deus abençoe sua vida, seu dia, seu domingo. Tchau, tchau.